Pois bem, uma vez feita a unitarização, a gente se depara aqui com a segunda etapa, né, o segundo momento dessa análise, que é justamente o processo de categorização. E como já afirmei anteriormente, né, para você categorizar, você deve identificar características semelhantes entre as unidades. E justamente pelo fato de essas unidades compartilharem determinadas características, né, isso faz com que elas possam pertencer a uma mesma categoria. Então, a categorização é vista aqui como um processo de comparação constante entre as unidades no momento inicial da análise, levando essas unidades a agrupamentos de elementos semelhantes. Quando se parte de um método dedutivo, né, nós já temos as categorias a priori, nós já partimos, é como se a gente partisse do geral para o específico, né? Eu já parto das categorias, as categorias elas trazem essa ideia de amplitude, né? Essa ideia geral. Uma vez partindo das categorias, eu vou fazer o quê? Eu vou identificar as unidades. Então, quando eu utilizo o método dedutivo, do geral ao particular, eu vou das categorias para as unidades. Agora, quando eu utilizo o método indutivo, eu vou do particular para o geral. Então, eu vou das unidades às categorias. Quando eu vou das categorias para as unidades, eu tenho as categorias a priori, né? Eu já parto das categorias. Quando eu vou das unidades para as categorias, eu tenho as categorias emergentes, porque elas surgem após a identificação das unidades. Por isso que é importante a gente ter em mente aqui a diferença entre esses dois métodos, né? O método dedutivo e o método indutivo. E o que se propõe na análise textual discursiva é justamente utilizar as categorias como modos de focalizar o todo por meio das partes. Cada categoria consiste em uma perspectiva diferente de exame de um fenômeno, ainda que possa analisá-lo de uma forma geral. O grande desafio aqui é exercitar esse diálogo entre o todo e as partes. Por isso, pessoal, que nós podemos perceber muito bem que esta análise textual discursiva traz muito da dialética do materialismo histórico dialético, né? Por isso que há pesquisas que buscam justamente identificar traços da dialética nessa análise textual discursiva. Essa ideia do fragmentar para depois voltar ao geral. E isso é um traço muito presente na dialética. E também a própria incerteza, né? Essa eterna mudança de significado quando se considera situações diferentes. Uma unidade coletada, por exemplo, não vai ter sempre o mesmo sentido. O seu sentido vai mudar conforme o contexto histórico, social. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o próprio sentido, né, ele é mutável, ele é transitório. Pois bem, quando um pesquisador examina o corpus com base em seus conhecimentos tácitos, ou seja, em conhecimentos que não são alvo de uma sistematização, conhecimentos que ele não sabe explicar sistematicamente como chegou a eles, são os conhecimentos oriundos da sua própria história, né? Então, quando ele examina o corpus com base nesse tipo de conhecimento, não assumindo de forma consciente nenhuma teoria específica a priori, as categorias que são resultado dessa análise são denominadas de categorias emergentes. E atenção, não é que não existam teorias orientadoras, mas essas teorias não são conhecidas e nem assumidas pelo pesquisador de forma
consciente. Elas estão de algum modo implicadas nas informações que são analisadas e no próprio conhecimento do pesquisador. Agora, quando ele parte de teorias a priori, nós vamos ter aqui as categorias a priori. Nós falamos rapidamente que a análise textual discursiva visa a construção de metatextos. E o que seriam esses metatextos? São o resultado da descrição e interpretação do investigador, dos fenômenos investigados. Todo o processo de análise textual discursiva é voltado para essa produção do metatexto. Uma vez construídas as pontes que se estabelecem entre as unidades e as categorias, busca-se investigar as possíveis sequências em que elas poderiam estar organizadas. Então, o pesquisador pode ir produzindo textos parciais para essas diferentes categorias, buscando integrar, pessoal, essas estruturas do texto como um todo. E é claro, o investigador, ele, ao construir esses metatextos, ao construir esse novo texto, ele deve deixar bem claro ao leitor, ou seja, a pessoa que vai se deparar com esse metatexto, ele deve deixar bem claro para ele o que ele quis dizer ali, para que justamente esse leitor possa compreender as introduções, os fechamentos, ou seja, o todo desse novo texto. A produção de um metatexto, combinando descrição e interpretação, constitui-se num esforço para expressar intuições e entendimentos atingidos a partir do contato intenso com o corpus da análise. Os metatextos não devem ser entendidos como os modos de expressar algo já existente nos textos, mas sim como construções do pesquisador com intenso envolvimento de sua parte. As descrições, as interpretações e as teorizações expressas como resultado da análise não se encontram nos textos para serem descobertas, mas constituem o resultado de um esforço de construção intenso e rigoroso do pesquisador. Por isso, pessoal, que aqui o pesquisador não pode deixar de se assumir como um autor de seus textos. O objetivo da análise textual discursiva é a produção de metatextos baseados nos textos do corpus. E nós terminamos aqui a análise deste capítulo. Nós vimos alguns fundamentos iniciais da análise textual discursiva. Vimos que essa abordagem se inicia com a unitarização dos materiais do corpus. Posteriormente, nós temos a categorização dessas unidades de análise. E após essas análises, nós vamos ter a emergência de novas compreensões, que são justamente aqui os metatextos. No mais é isso, pessoal. Bons estudos a todos e até a próxima.